Fala, dinâmicos! Nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que você precisa saber para usar o bloco dinâmico de plafond, desde a configuração 3D do bloco até a emissão de relatórios e extração de informações. Vamos lá! A primeira coisa que a gente precisa saber é como posicionar o bloco no nosso projeto. Então eu vou pegar aqui o primeiro exemplo, um plafond de sobrepor. Antes de soltar aqui no projeto, onde a gente apontar aqui o cursor do mouse, ele já se posiciona automaticamente. Isso porque ele está configurado para colar na face. Então, localizou o local certo, clica e solta o bloco aí. Já no plafond de embutir, a gente pode colocar da mesma forma, tá? Então, onde você posicionar, ele vai ficar ali direitinho. Só que o modelo de embutir, a gente precisaria fazer o recorte. Então, vamos dar uma olhada aqui de perto. Observa que tem a face aqui para fazer o recorte do forro. E esse bloco aqui de embutir, ele está configurado para fazer corte automático, mas para isso a gente precisa colocar ele diretamente na face, que vai fazer o corte. Então, para cortar esse forro aqui, primeiro eu vou dar 2 cliques para entrar no grupo dele. Aqui eu já estou com a face selecionada e é aqui que eu vou colocar o modelo de embutir. Quando a gente soltar ele aqui, observa que ele já fez o corte da primeira face aqui, e nesse caso aqui ele não fez, tá vendo? E para fazer o corte da segunda face, eu vou explicar direitinho mais para frente como fazer o corte duplo de forma automática. Você também vai encontrar um parâmetro de vão total. Você pode entrar com o valor aqui digitando ou você pode usar a ferramenta escala. E esse parâmetro, essa informação, vai te ajudar a distribuir vários plafonds ao longo desse vão total. Você vê que aqui ele já transformou em 4, né? Porque ele já estava aqui digitado aqui 4 plafonds. Você pode controlar aqui, vamos voltar aqui para 2 plafonds, vamos colocar aqui 3. Você pode colocar quantos você quiser, né? Ele fica limitado aí à quantidade máxima, né, dentro desse vão total, e dessa forma você consegue experimentar, ver quantos plafonds vão caber aí nesse vão que você tem, e ele informa para você também a distância que ficou, que foi calculada automaticamente entre os plafonds. Você tem total controle do tamanho aí do plafond, tá? No caso de um modelo quadrado, retangular, você vai encontrar 2 parâmetros, né, comprimento e largura, que você pode colocar aí nas dimensões que você quiser. Então vamos colocar aqui, 200, vamos aumentar aqui para 400, vamos colocar aqui 500. Dessa forma você pode colocar o plafond aí no formato, né, no tamanho que você precisar, tá? Já no modelo aqui circular, você vai encontrar um único parâmetro, que é o diâmetro, que ele está com 300, a gente pode também colocar aqui o diâmetro que você precisar aí. Você também pode controlar a espessura do plafond, tá? No caso do plafond de sobrepor, você vai encontrar um parâmetro só de espessura, que vai ser a espessura total dele. Aqui no caso está com 45, vamos trocar aqui para 20. Então você coloca ele ali mais fininho, vamos trocar para 30. Dessa forma você tem um controle aí da espessura total do plafond de sobrepor, tá? No caso do plafond de embutir, você vai encontrar 2 parâmetros, um para a espessura externa e outro para a espessura interna. Então você vai controlar os dois de forma independente. A parte externa, a parte que está para fora ali do forro, você consegue controlar ela também, vamos trocar aqui para 20 milímetros. E a parte interna, né, a parte que está para dentro ali, vamos trocar aqui para 40 milímetros, ele vai aumentar essa parte aqui. Um outro controle legal que você tem é da largura da borda, tá? Então vamos mostrar isso aqui também, Nesse parâmetro borda aqui ele está com 20 milímetros, vamos trocar aqui para 50 milímetros. Então a gente colocou aqui uma borda de 5 centímetros. A gente pode colocar aqui também, 5 milímetros bem fininho. Dessa forma você consegue montar o teu modelo aí de plafond, tá? De uma forma bem legal, Vamos fazer nesse retangular aqui. Vamos trocar aqui para 5 também, fininho. Vamos colocar aqui com 60, bem largo. Tá? Então você consegue controlar aí também a borda do plafond. Você também consegue informar a profundidade do difusor. Tá? Então vamos ver isso aqui no plafond de sobrepor. Esse parâmetro profundidade do difusor está com 3 milímetros, é o mínimo que ele aceita aqui. Tá? A gente pode colocar esse difusor aqui um pouco mais para cima. Vamos colocar aqui 1 centímetro. Vamos colocar aqui agora 30. Então a gente vai colocando aí, vai aumentando também a profundidade do difusor, porque aí você vai chegar no modelo que você precisa. Vamos ver isso aqui no plafond de embutir. A gente também tem esse controle aqui. E aqui tem uma coisa interessante. O difusor ele vai no máximo até a parte interna do corpo ali do plafond. Então vamos ver isso aqui. Vamos colocar 30 aqui.
Olha que ele já passou aqui da parte do forro, tá vendo? Vamos colocar 40. Já está lá para cima. Vamos trocar aqui para 50. Ó. Então, dessa forma aqui, você tem um difusor bem profundo, tá? Só que aqui é um plafond de embutir. Então, a gente precisaria fazer o recorte e mais para frente a gente vai mostrar como é que faz o recorte aqui de uma forma bem fácil, de forma automática. No plafond quadrado ou retangular, a gente também tem um parâmetro aqui de rotação, onde ele vai gerar a rotação no eixo central de cada plafond. Vamos dar uma olhada nisso. Se a gente colocar aqui, ó, 20 graus, ele vai rotacionar todos eles, mantendo aqui uma distância igual, tá, entre eles. E aí, dessa forma, você consegue fazer outras criações aí também. E agora vamos ver as opções de detalhamento. Você vai encontrar 3 parâmetros aqui para detalhamento. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos abrir as opções do componente. Nessa parte aqui de detalhamento, você vai encontrar a situação, que ele vai determinar a cor aqui da simbologia, tá? Então, a gente pode trocar aqui, deixar novo, remover, manter ou alterar, tá? Então, você troca aqui as situações. A posição do símbolo, você também consegue ter um controle dela. A posição do símbolo, na verdade, ele vai jogar o símbolo aqui um pouco mais para cima, caso você precise livrar aí de alguma geometria para fazer o seu detalhamento no layout. Então, vamos jogar aqui 100 milímetros, ele vai subir mais aqui a simbologia, você pode posicioná-la onde você quiser. E a parte da escala da simbologia, tá? Ela está aqui 1:25, você consegue deixar aqui pequenininho ou maior também, aqui alterando a escala só da simbologia. Isso também para criar uma boa visualização lá no seu projeto, na hora de fazer o detalhamento no layout. E agora vamos falar sobre texturas e cores, tá? E a primeira que a gente vai mostrar aqui no conjunto de parâmetros aqui de texturas é a cor da borda. A gente deixou pré-definido aqui um padrão branco, tá? Então a gente pode trocar aqui a parte da borda, aqui a estrutura, né, do nosso plafond. A gente deixou também pré-definido preto. E você também pode colocar um padrão personalizado, onde você vai colocar o seu material, a sua textura aí configurada. Tá? Quando a gente troca para personalizado, ele passa a ler esse parâmetro aqui de baixo, cor personalizada, e aí todo o material, toda a textura que já estiver aqui no seu modelo, na bandeja de materiais do SketchUp, você pode usar o nome dela para colocar aqui no parâmetro. Tá? Vamos ver isso aqui funcionando. Eu vou criar aqui um material novo, vou botar aqui teste. Vamos colocar aqui uma cor para chamar bastante atenção, vamos dar OK. Esse material eu acabei de criar, mas poderia ser um material que eu peguei aí de alguma biblioteca que eu tenho, que eu importei para o SketchUp, tá? Vou fazer o primeiro teste aqui, o nome do material é teste, vamos colocar ele aqui na cor personalizada, copiou aqui o nome, vamos apertar em aplicar. E aí ele vai aplicar esse material aqui, tá, no corpo ali, na estrutura do nosso plafond. Uma outra configuração de textura que a gente tem aqui é a cor do difusor aceso, tá? Então, na parte da cor do difusor aceso, a gente tem aqui, ó, 5 padrões pré-definidos, tá? De temperatura, de 2.700 kelvins até 6.500 kelvins, que você pode utilizar aqui. Então, vamos trocar aqui, ó, trocar para 4.000, a gente aperta em aplicar, ele já trocou aqui a cor do difusor aceso. Vamos trocar aqui para 6.500, né, que é um branco frio. Ou você pode colocar aqui um padrão também personalizado. A mesma coisa, tá? O personalizado ele vai passar a ler aqui, ó, cor do difusor aceso personalizado. Aqui a gente pode colocar qualquer material que a gente tenha criado aqui do zero ou que você importou aí de alguma biblioteca. Vamos colocar o nosso teste aqui de novo. Vamos aplicar. E aí ele vai aplicar aqui na cor do difusor aceso. A gente também pode controlar a cor do difusor apagado. Então a gente tem aqui na etiqueta, né, para ligar e desligar o plafond, né, o difusor. Eu já vou falar sobre as etiquetas, vou deixar ela desligada aqui. E aí agora a gente tem aqui o difusor apagado e a gente faz o controle aqui da cor dele, né, o material que está aplicado nele nesse parâmetro aqui. Aqui ele está um padrãozinho difusor apagado, é a mesma coisa. O material que a gente colocar aqui, ele vai aplicar lá. Vamos colocar o nosso teste aqui. Vamos aplicar. Aí ele já colocou aqui no difusor apagado. E por último, a gente também consegue controlar a cor padrão das 4 situações existentes, né? Que são novo, remover, manter e alterar. Você pode colocar aqui qual é a cor padrão que cada uma dessas situações vai usar. Tá? Então aqui ele está, a situação nova está usando verde, é nessa situação que ele está apresentando agora. Se a gente trocar aqui para o rosa, vamos aplicar.
Então, a situação nova agora vai passar a ter esse padrão rosa. A gente pode botar aqui, tem 10 opções de cores aqui para cada tipo de situação. Vamos voltar esse aqui para o verde. Vamos aplicar. Vamos trocar aqui mais uma, a situação para remover. Ele está aqui com laranja, então imagina que a gente quer a cor padrão para a situação remover, a gente quer vermelho. Então a gente vem aqui, ó, situação remover, laranja, a gente troca para o vermelho e aí ele vai passar a trabalhar dessa forma. Agora vamos falar sobre informações técnicas e observações que você pode adicionar nesse bloco, tá? Aqui na lista de opções de componentes, lá no final, você vai encontrar esse conjunto de parâmetros que são informações, tá? Essas informações elas podem ser preenchidas ou não, depende muito aí para que você está usando. Se você quer colocar, implementar informações técnicas a esse bloco, isso é importante para sair num relatório, para que esse bloco aqui, né, ele seja equivalente a algum produto mesmo, né, de mercado aí no seu projeto, então você pode preencher todas essas informações. Então, pé direito é uma informação legal para sair ali no relatório, você pode informar a potência, voltagem, fluxo luminoso, ângulo de abertura desse bloco. O ângulo de abertura ele vai ser até importante também para o cone de luz, que eu vou mostrar já já. IRC, proteção de entrada, temperatura, você pode informar aqui do jeito que você quiser, né? Apesar da gente ter essa temperatura aqui, é uma textura que ela vai sair, que vai aparecer ali no bloco. Aqui você pode colocar a informação, ou só a temperatura, ou de repente colocar a coloração ali também, né? Branco, frio, temperatura tal, você pode escrever do jeito que você quiser. Isso também sai lá no relatório. E todas essas informações você também pode puxar lá no seu layout, no seu projeto no layout. Então você tem aqui essa informação que você não digita, ele coloca automaticamente, né? O tipo é de sobrepor, o formato circular. Se for um plafond quadrado, também ele já vai informar aqui se é quadrado ou retangular, ele consegue detectar isso automaticamente. Fabricante, ambiente também é importante para você organizar o teu projeto. Circuito também é uma informação importante e outras observações que você pode escrever o que for preciso. Mas é importante observar o seguinte, todas essas informações, quando você não utilizar, se ela for numérica, você vai deixar 0. Se ela for texto, você vai deixar aqui o tracinho, o hífen, tá? Se você já preencheu alguma informação e quer apagar, volta ela para o 0 ou para o hífen. Isso é importante para que funcione corretamente o teu relatório. Esse plafond também possui um cone de luz, que é um elemento ali visual, né, que você pode usar ali só para uma representação do seu projeto, tá? Ou também pode usar ali para um estudo de angulação dessa luz. Eu vou mostrar isso aqui agora. Para ativar ele, você vai usar a ferramenta Interagir. E basta clicar aqui no difusor, tá? Quando a gente clicar, ele vai abrir esse cone de luz aqui, tá? Com essa transparência. E aí, usando aqui como um elemento visual, deixa eu habilitar aqui dos outros também, ó, numa projeção paralela, você tem um elemento aqui só para ilustrar aqui o teu, né, a tua projeção, aí o teu detalhamento, tá? Mas como a gente pode usar isso para estudo de luz também? Deixa eu desabilitar esses dois aqui. Quando a gente entra aqui nas opções de componentes, essa informação aqui técnica do bloco, ângulo de abertura, ele está 0. Quando ele está 0, ele vai ficar numa angulação aqui baixa, tá? Só para ilustrar. Mas quando você informa que, por exemplo, 120 graus, esse cone passa a funcionar exatamente em 120 graus. E aí você pode usar isso aqui para estudo de iluminação. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Vamos colocar aqui na projeção paralela. Dessa forma você consegue ter uma noção mais clara de onde essa iluminação vai de fato pegar aqui no teu ambiente, tá? Você consegue ter uma noção espacial maior. E aí você pode usar isso aí para um estudo mesmo de iluminação. Esse bloco está configurado para fazer o corte automático da primeira face e facilitar o corte da segunda face. Então vamos ver como é que a gente faz esse corte duplo aí de uma forma mais simples. Primeiro, para ele fazer o corte da primeira face de forma automática, você precisa colocar ele diretamente na face que ele vai cortar. Então aqui a gente está com um grupo do nosso forro selecionado, a gente ainda não está acessando essa face, e para fazer isso a gente vai entrar no grupo dele. Clica 2 vezes,
Aqui você está selecionando a face, então é aqui que a gente vai colocar o bloco. Outra forma de fazer isso é botão direito aqui no grupo do forro, tá? Editar componente. Quando você selecionar a face, você já sabe que você está ali diretamente nela, e agora você pode colocar o bloco aqui. Então vamos fazer isso. Vou colocar ele bem rente aqui ao corte para a gente poder enxergar. Feito isso, observa que aqui ó, a gente tem a primeira face aqui do nosso forro e aqui ele já não está mostrando mais. Ele já fez o corte dessa face de forma automática para a gente. E a gente ainda precisa fazer o corte da segunda face. A gente vai fazer isso, mas antes a gente tem que configurar o bloco inteiro. Então você vai deixar o bloco aí com o diâmetro certo, né, com todas as informações que você precisa, as espessuras, quantidade, vai configurar aqui o detalhamento também. Uma configuração muito importante para a gente fazer esse corte duplo é a espessura aqui do corte duplo. Você vai encontrar esse parâmetro, espessura do corte duplo, que nada mais é do que a espessura do teu forro. Ele está aqui com 12 milímetros, tá? Eu sei aqui que o meu forro tem 10 milímetros e não 12, vamos trocar aqui para 10. Vou apertar em aplicar. Você vai preencher também todas as outras informações, essas informações e observações aqui, tudo que você precisa no teu relatório, você vai deixar isso preenchido. E no final dessa configuração, para fazer o corte da segunda face, a gente só precisa apertar com o botão direito no bloco e clicar em desassociar. Dessa forma, ele já vai cortar aqui a segunda face para a gente e ele já corta aqui, faz o corte duplo e também faz o fechamento dela. Então, dessa forma, fica simples fazer aí um corte duplo no plafond de embutir. Agora vamos falar sobre as etiquetas que vêm pré-configuradas nesse bloco. A primeira etiqueta que você vai encontrar aqui é a etiqueta iluminação geral. Todo bloco de iluminação, todos os plafonds vão estar nessa etiqueta aqui. Quando você desliga, você esconde ele completamente. Você vai ter uma etiqueta também só com a parte 3D aí do nosso plafond. Então você consegue esconder só a parte 3D, no caso aqui está ficando a simbologia, e o difusor aceso, tá? Você também vai encontrar uma etiqueta de guias. Essas guias são justamente as referências de recorte, tá? No caso de um plafond de sobrepor, ele fica ali funcionando como a guia do bloco, né, para você usar como referência depois. No caso do plafond de embutir, ele vai fazer os cortes. Então, se a gente desligar ela, ele desliga o corte também. Ó, vamos tirar o 3D aqui e tirar a guia. Ó, ele faz o fechamento ali para a gente. Você também vai encontrar essa etiqueta aqui de render do Enscape. Esse bloco ele vem configurado aqui no caso do circular um círculo de luz do Enscape. No caso do plafond quadrado ou retangular, ele vem lá o retângulo de luz do Enscape. Tá? Você também pode desativar ela, principalmente aí para quem renderiza com o V-Ray. Esse círculo ou retângulo de luz do Enscape ele já está sendo lido pelo V-Ray, então para não ficar com a iluminação duplicada, né, estourar aí teu render, você pode desativar ele também. Você vai encontrar também uma etiqueta de ligar e desligar aí o nosso difusor aceso. Tá? Você pode usar isso de diversas formas, né? No caso do render, quando você desliga essa etiqueta, ele automaticamente vai desligar de cima, tá? Mesmo que você não tire aqui esse olhinho dela aqui do render do Enscape, ela desliga de cima também. E aí, dessa forma, a gente esconde aqui o difusor aceso, ficando apenas o difusor apagado aí com a textura que a gente aplicou lá nos parâmetros. Uma outra etiqueta que a gente tem aqui também é a etiqueta da simbologia, que vai esconder aí a simbologia apenas aí do nosso bloco. Tá? Então, ele tem diversos usos. Aí, por exemplo, numa planta baixa, a gente consegue aqui desligar o 3D ficando apenas com a simbologia, né? Você pode desligar aí também ó, o ligado e desligado do bloco. Aí, dessa forma, você consegue fazer um detalhamento lá no layout, mantendo só a simbologia ali de posicionamento das suas luminárias. Você pode desligar também as guias, se você quiser esconder aí os recortes, ficando só a simbologia. Então, dessa forma, aí você tem um controle aí das etiquetas, aí, o que vai estar aparecendo e o que não vai estar aparecendo do bloco dinâmico de plafond. Agora vamos falar sobre relatório. E a função gerar relatório, ela vai retornar para a gente o relatório de tudo que está selecionado aí no teu projeto. Então, vamos selecionar aqui só um plafondzinho aqui, para a gente fazer um teste. A gente vem aqui em arquivo, gerar relatório. Você não vai encontrar nenhum relatório aí, né? Se você não criou nenhum, vai estar assim, desse jeito. A gente vai importar o relatório que a gente baixou lá no portal Blocos Dinâmicos. Então, vamos apertar aqui em importar, localiza o arquivo que você baixou lá, vamos abrir, ele já vai trazer aqui para dentro. Esse relatório contém
todas as informações possíveis de serem extraídas do bloco dinâmico de plafond. Vamos dar um executar aqui só para ver como é que funciona? Então a gente tem aquele bloquinho ali selecionado, só um plafondzinho, ele está mostrando aqui, ó, a situação dele, o nome plafond, o tipo sobrepor, o ambiente que está escrito lá, né, área de serviço, formato, potência a gente não informou lá dentro, comprimento, largura, profundidade, temperatura, voltagem, outras informações aqui que a gente não colocou lá, a gente não preencheu, ele vai mostrar assim. Quantidade, um só, porque só tem ele selecionado. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Se a gente selecionar, ó, eu tenho esse plafond aqui e tenho esse outro aqui no canto. Ó. Vamos selecionar os dois, vamos fazer a mesma coisa. Gerar relatório, clica aqui ó, em relatório de limitação, para ter certeza de que ele está selecionado. Vamos apertar em executar. Agora ele está mostrando aqui, ó, são dois plafonds iguais, mas ele está mostrando a quantidade de um e um. Por quê? Aqui a gente tem um que é na varanda da suíte e outro área de serviço. Então ele não conseguiu agrupar esses dois. Tá? Você pode modificar esse relatório da forma que for mais interessante aí para extrair as informações do jeito que você quer. Então imagina que a gente queira mostrar aqui os dois numa mesma linha agrupado, né? São dois plafonds iguais, então eu quero mostrar ali quantidade 2. Então a gente vai voltar aqui, ó, a gente pode clicar em editar. Aqui você pode fazer qualquer modificação que você precisar. Todo campo que tiver aqui nessa parte aqui de cima, agrupar por, ele vai isolar aquele item e juntar só os que são iguais, seguindo essa sequência, né, que você colocou nessa ordem aqui, situação, nome, tipo, ambiente. E tudo que você jogar aqui para baixo, atributos de relatório, ele vai agrupar aquelas informações num campo só. Vamos ver isso acontecendo? Por exemplo, ó, situação, nome, tipo, ambiente. Vamos jogar ambiente aqui para baixo, tá? Eu vou jogar aqui para o final. E eu vou tirar uma série de informações aqui que eu não quero que mostre aqui no nosso relatório agora. Por exemplo, eu não quero mostrar a potência. Quando você quer tirar uma informação, é só arrastar ela aqui para o lado. Pode soltar em qualquer lugar aqui, tá? Então, vou tirar aqui potência. Vamos deixar formato, comprimento. Vamos tirar aqui temperatura. Vamos tirar voltagem. Fluxo luminoso eu vou tirar também. Fabricante eu vou tirar também. Aqui a gente tem uma informação, deixa eu ver. Circuito ele já está concatenando. Vamos executar o relatório aqui para ver agora. Agora sim, ó, ele juntou os dois plafonds no item só. Os dois são de situação novo. A gente tem aqui, são dois plafonds, tipo de sobrepor os dois são, então ele juntou. Formato, os dois são quadrados. Comprimento, largura e profundidade, os dois são iguais, então ele juntou. Já mostrou aqui quantidade 2. Aqui são as informações, ó, lembra ambiente que ele estava do lado de cá? A gente tem dois plafonds aqui, ó. Um que é da varanda suíte e o outro que é da área de serviço. Ele já juntou aqui separado por vírgula. Então, dessa forma, você consegue juntar e criar aí qualquer tipo de relatório que você quiser através desse relatório com todas as informações que a gente fornece aí. Agora, uma outra coisa importante de falar aqui também é o seguinte. Observa que a gente tem aqui um plafond, né, que é um plafond de sobrepor, então ele está sozinho aqui, não está dentro de nenhum grupo. E aqui a gente tem outros plafonds aqui que são de embutir. E eles acabaram ficando aqui, dentro do grupo aqui do forro. Não tem problema nenhum. Você pode selecionar todo mundo, tá? Para sair no teu relatório. Com todo mundo selecionado, mesmo esses aqui que estão dentro do grupo do forro, a gente vai lá em gerar relatório. Clica aqui no relatório de iluminação e vamos executar. E aí ele vai te dar o relatório completo aqui, mesmo dos plafonds que estão dentro de grupo, não tem problema nenhum. Aqui ele já até juntou alguns, olha, aqui a gente tem dois, são dois plafonds aqui do corredor, eles são iguais, então ele botou aqui quantidade 2. Dessa forma você consegue extrair o relatório que você precisar aí no seu projeto. Para instalar o modelo de álbum que a gente disponibilizou lá no portal Blocos Dinâmicos, você vai abrir o layout, vai clicar em arquivo, abrir. Localiza lá o arquivo de layout, né, que a gente disponibilizou, que você baixou lá no portal. Abre esse arquivo. Então ele vai abrir aqui de uma forma simples o arquivo. Você volta lá no menu Arquivo e clica em Salvar como álbum. Vai aparecer essa janelinha aqui. Você dá um nome para o teu álbum, Blocos Dinâmicos, e vai clicar aqui em OK. Ele vai salvar esse modelo aqui como álbum. Você já pode fechar ele. Agora aqui na bandeja de álbuns do layout,
Clicando aqui, você vai localizar o álbum que você acabou de criar, blocos dinâmicos. E ele vai aparecer aqui para você com todas as páginas dele. E aí você pode usar de forma versátil aí no teu projeto, no layout. Vamos criar um novo aqui, só para a gente ver. Você vai encontrar aqui uma legenda e a simbologia ali de forma solta também. Você pode pegar aqui o título. Vamos pegar aqui alguns itens, ó. É só trazer aqui para a tua folha. Esses itens aqui, essa legenda, ela está configurada de forma para facilitar aqui o posicionamento dela aqui, uma junto com a outra. Então, fica fácil de você colocar ali, né, para ele manter ali um espaçamento certinho. E você também vai ter aqui a simbologia de forma solta aí para usar como você precisar no teu detalhamento. Nesse vídeo eu mostrei diversas funcionalidades que você vai encontrar nos nossos blocos dinâmicos de plafond, mas qualquer dúvida que tiver pode mandar mensagem por direct, e-mail, WhatsApp que a gente te ajuda.